aula gratuita, o que é a verdade, que eu vou fazer de novo agora em junho, eu mostro um tweet do Felipe Neto. Vamos ver? Ele diz assim: enquanto vocês não saírem dessa merda desses tronos academicistas, falando em termos difíceis apenas para quem estudou sociologia, a maioria do povo vai continuar batendo palma para execução de criminoso. Quem sobe no pedestal do intelecto não se comunica com quem está na rua. Bem, vamos lá. É verdade que precisamos atingir mais pessoas? É verdade. Precisamos ter uma linguagem mais clara para a divulgação científica? É verdade. E precisamos que o povo da rua entre na academia? Sim, nós também precisamos. Mas só porque você estudou sociologia, você vai ser contra a execução de criminosos? Não. Todo mundo que estudou política concorda com Rousseau? Não existe Hobbes, não existe Burke? A pessoa pode ter sentado junto de você na universidade e mesmo assim não concordar com uma palavra do que você acha verdadeiro. Espartaco, Santiago e vários outros youtubers e produtores de conteúdo negros construíram suas famas na holofotação. Acontecia um caso de preconceito ou racismo hoje à tarde, à noite eles já estavam comentando o caso, surfando no hype, holofotando aquele caso específico. Isso causa alguma mudança significativa na sociedade? Não. Por exemplo, em abril, a justiça inocentou o policial que atirou contra um jovem negro, dizendo que não foi abuso de autoridade. Eu fazer um vídeo sobre isso vai mudar a decisão da justiça? Alguma vez os pretos favelados fecharem uma rua em protesto contra a violência policial surtiu um efeito positivo ou apenas a polícia foi mais truculenta? Se você quer fazer revolução, não é por meios toleráveis ao capitalismo, não. Não é protesto. Se é para fazer revolução, é guilhotina, não é hashtag. Isso que ela tá fazendo é totalmente despolitizante e anti-mobilização política. Porque, nós, voltando no tempo, né, indo lá pra primeira parada LGBT, né, lá da revolta de Stonewall. Essa revolta, se eu não me engano, é de 1969. Essa revolta aconteceu justamente das pessoas trans, LGBT no geral, né, indo contra o poder policial que simplesmente se infiltrava, né, lá em Stonewall para bater nas pessoas gays, trans, travestis, enfim. E por causa dela, nós tivemos muitos dos nossos direitos hoje garantidos, por causa justamente daquela mobilidade política. Tanto em 90, se não me engano, em maio de 90, as pessoas gays saíram da categorização de doentes mentais da OMS. As pessoas trans só agora, em 2019, e mesmo assim continuam sendo classificadas de uma forma extremamente estranha, né, falando que nós somos incongruentes, sendo que gênero não é atribuído a sexo, né, são questões diferentes, enfim. Então, isso que ela está falando, não adianta se mobilizar, claro que adianta. Talvez naquela época, na revolução, quando teve a revolta de Stonewall, aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas não viu a luta política que ocorreu, né, muitos anos depois, né, que ainda continua ocorrendo, né, desde aquilo, nas suas vidas, né, naquele momento imediato. Mas é importante, a gente tem que se mexer, né? Isso que ela está falando sobre revolução, a revolução não vem do nada. A revolução vem de várias migalhinhas, de migalhinha em migalhinha, até ela acontecer. Porque senão não a gente vai ficar esperando. Não vai poder fazer nada, manifestação nem nada, esperando sentada, chegar olhando pro relógio até chegar o momento da revolução. Só que o momento da revolução não existe um ponto específico, ela é criada a partir da conjuntura existente. Sim, e o próprio Gustavo Gaiofato, né, que ela usou como exemplo. Ele fala, se tiver uma revolução, vai ser daqui uns 20 anos. E isso vai ser do nada, daqui 20 anos, puf. Não, luta política, mobilização política. Nós falamos muito sobre isso, né? Nós comunistas, muito sobre isso, que nós precisamos nos filiar, nós precisamos fazer política na prática, sabe? Agir. Porque se a gente não age, não vai acontecer nada. Justamente isso que ela estava falando, não vai acontecer nada se criticar, não vai acontecer nada se não criticar, né? E tem uma probabilidade muito, muito maior das coisas realmente avançarem, mesmo que pouco,
se a gente se mover, porque senão, é que nem você falou, nós perdemos de WO, simplesmente. Pois é. Né? Se não fosse a revolta de Stonewall, provavelmente nós ainda estaríamos sendo classificados como pessoas doentes mentais. Pô, e ela é uma mulher trans, sabe? Tem que ter essa noção histórica, tem que ter a noção de que o que aconteceu lá atrás não foi desnecessário, não foi inútil. A nossa trajetória, cada migalhinha é importante. Pois é. Enfim. O alcance de uma campanha de hashtag ou de abaixo-assinado é insignificante perante o racismo intrincado em toda a construção da sociedade. Entendamos isso. Eu sei que o que eu tô falando é bastante polêmico, mas eu vou explicar pra vocês melhor. Eu fiz um vídeo na época do caso Miguel, aquele menino preto que lamentavelmente morreu sob os cuidados da patroa de sua mãe. O vídeo que eu fiz se tornou relevante. Rafael Zulu, AD Júnior, nomes importantes dentro da nata negra da sociedade compartilharam, comentaram. Tudo bem, mas o que aquele vídeo fez? Ele apenas fez com que eu ficasse um pouquinho mais conhecido e ganhasse seguidores. Sari Corte Real, a sinhazinha do caso Miguel, está solta. A opinião pública não se lembra mais de Miguel. Está tudo como a sociedade foi construída para ficar. É por isso que eu não comento ou tenho muito cuidado para comentar notícias. Comentar para você compartilhar e eu ganhar seguidores? Pra quê? Que mudança efetiva isso tem no mundo? Eu tô passando fome pra holofotar coisas só pra inflar meus números? Graças a Deus, não. Bom, o que muda é que faz as pessoas tomarem consciência, fazerem reflexões sobre as questões que acontecem no mundo, e isso eventualmente pode acontecer ou pode não, né? Mas eventualmente pode acontecer de a pessoa começar a ter uma visão mais crítica sobre o mundo, se organizar para ajudar outras pessoas, né? Então, obviamente, se a gente estiver falando do sistema em si, não vai mudar, assim, de forma direta, mas... Sim, é alguma coisa, né? É até um negócio que eu acho curioso, novamente, né? Ela meio que se contradizendo, né? Porque ela falou do Gustavo Gaia Fato, mas o trabalho do Gustavo Gaia Fato também não vai mudar a realidade, assim, de uma hora para outra, né? Justamente essas migalhas que nós vamos alimentando na consciência popular, né? Para tentar mudar isso, né? Todo esse racismo estrutural, todas essas questões, porque não é simplesmente que ela falou, a questão que eu vou ganhar alguma coisa com isso. Não, a sociedade ganha. A sociedade toda ganha. Se você fizer uma crítica concisa, souber que você está criticando, criticar da forma certa. Porque senão, isso que ela comentou, desse racismo estrutural, toda essa questão, se a gente que tem a crítica a fazer, não faz essa crítica... Pois é. Eu fico imaginando, o meu canal, ele vai chegar a 3 mil inscritos agora. E assim, eu, com o nível baixo de visibilidade que eu tenho no momento, já veio pessoas falar que acharam meu canal e gostaram muito do meu conteúdo, que não tinham pensado, por exemplo, sobre as questões da análise do comportamento aplicada, né, que é pra quem não sabe, quem tá entrando de paraquedas aqui no canal, é uma terapia de conversão usando numa prática da psicologia, né, de conversão para autistas, né, normalização de comportamento. E se eu tivesse aqui, sabe, e se uma mãe de um autista, por exemplo, uma pessoa com deficiência, não tivesse vindo aqui no meu canal, visto um vídeo sobre aba e pensasse, putz, eu tô fazendo cagada, porque no caso da aba, a maioria dos vídeos falando de aba é falando bem. Agora imagina se não tivesse alguém pra falar real de que aba não funciona, aba é um violador de direitos humanos, e isso dá pra colocar em vários campos diferentes, né? O próprio campo do racismo, da LGBTfobia, né? Da transfobia, mais especificamente, né? Imagina, ter uma... Inclusive, isso que você está falando, Rick, eu tenho menos de 2 mil seguidores no Instagram, que normalmente é mais por lá que eu tenho algum feedback. E muitas pessoas, até pessoas mais velhas, vêm e me falam, tipo, nossa, você é tão linda, nossa, você fala tanta coisa que eu nunca tinha parado para refletir. Isso acontece bastante, isso porque eu quase não tenho público ainda, pelo menos assim, né, em proporção de tantas outras pessoas, né. Mas é isso, nós estamos mudando
a realidade de migalha em migalha. A gente não pode desistir. Se a gente desiste, a gente tá desistindo da sociedade, da gente. Porque a gente não pode se contentar, sabe? Tipo, a média de vida de uma mulher trans é de 35 anos. Tá tudo bem, sabe? Mas a sociedade é transfóbica e não vai mudar. Tem que mudar. Esse é o ponto, tem que mudar. E como que muda? Eu existindo, né? Não só eu, né? Como todas as outras trans, a gente existindo, a gente ocupando espaço, a gente falando sobre a nossa realidade também. Porque muitas vezes não é algo nem acessível. O que nós temos sobre conteúdo falando de pessoas trans são de pessoas cis e muito normalmente, mas muito normalmente, é nos atacando. Falando um monte de mentira. E se eu passar fome, eu volto pra calçada. A mamada, R$20. Garganta profunda. Ela se engasga. Ela se acaba na rola do negão. A holofotação, nesse caso, Nossa. também é ruim. Causa... Que besteira. Fala isso, nossa, que é isso? Sabe, não tem graça nenhuma. Nossa, sei lá. Achei um humor meio... A Bira sempre foi assim, né? Mas sei lá. Mas pegando pelo contexto que ela tá falando, né? De jogar a nossa crítica que nós temos no lixo, é muito triste, né? Porque as pessoas trans já são muito marginalizadas, né? E ela justamente falando que a crítica não vai valer de nada, ela tá simplesmente concordando com o que tá rolando, assim, tipo, não tem o que fazer, sabe, você é marginalizada, você não consegue fazer TH, não consegue fazer redesignação sexual, não consegue existir dentro de casa, fora de casa, fazer o quê, né? Triste. ressentimento nas pessoas, enfraquece lutas conjuntas, causa pânico social. É igual as feministas radicais. Aparece um caso de uma pessoa que se disse trans fazendo algo errado com mulheres, que elas já mandam, viu só? Pessoas trans matam mulheres todo dia. Parece gente que assiste o Datena e acha que se você chegar no centro de São Paulo à noite vai ser roubado e morto. Não é bem assim. Tem esse perigo, mas não é todo mundo. Então a pessoa, ela infla isso. Ela infla o ódio racial. Isso não é bacana. Vocês viram... No caso do que ela está se referindo ao feminismo radical, mais especificamente sobre as TERFs, né, que são feministas radicais trans excludentes, ou seja, que não consideram mulheres trans mulheres e que também não consideram homens trans homens, porque na cabecinha delas a genitália define tudo, assim, toda a sua vivência, sua história, seu nome, seus pronomes, define absolutamente tudo. O feminismo radical em si, né, só usar feminismo radical significa ir na raiz, né, não significa que toda feminista radical é TERF, né? Tem essa pequena diferença, meio grande, porque o feminismo radical mesmo, né, assim, em sua lógica, ele tem que pensar em todas as mulheres, né? A trans excludência, ela não inclui todas as mulheres, é um negócio muito nichado, né? É um feminismo só de pessoas com vagina e aquelas que convêm também, né? Então enfim. Caso da menina que morreu porque se jogou do Uber em movimento só porque o motorista pegou uma rua errada. É o pânico que se promove na nossa sociedade. E a fake news do gás que o Uber soltava, mas não afetava o Uber, só o passageiro. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Existe abuso, violência sexual? Existe. Mas parece que se a mulher sai na rua, ela já tá destinada à morte se um homem respirar perto dela. E não é bem assim. Então tá, aconteceu racismo, compartilhou a notícia. Ganhou mais seguidores, pessoas que pensam como você. Vai fazer o que depois disso? Nossa, a sociedade é muito racista mesmo, eu sei. Nossa, a mulher sofreu feminicídio. Vou compartilhar e vou falar mal de homem. Tá bom. Então, entra aquele negócio que a própria Bira falou. O que é óbvio pra mim não é óbvio pro outro. É pra isso que existe discussão, é pra isso que existe discussão, é pra isso que existe mudança de percepção ao longo do tempo, porque senão a gente vai achar que todo mundo nunca vai mudar, nasci assim, vivo assim, morro assim, né? Então... Exatamente, não tem uma visão de futuro, não tem uma visão de progresso. Porque se for assim, nós mulheres trans, né, inclusive a Bira,
vamos desistir de coisas básicas, sabe? E pensar que, 2019 saímos da categoria de doença mental, ainda tem os seus problemas, há pouquíssimo tempo também que nós podemos correr atrás do nosso direito de alteração do nosso nome, né? E sem precisar de um advogado. São lutas diárias, são lutas constantes, são lutas que não param. Nós não podemos simplesmente se acomodar nisso. A sociedade é racista, a sociedade é machista, a sociedade oprime mulheres trans, como se tivesse, entre aspas, ok, assim, não que eu acho que ela se contente com isso, né, com essa visão, mas o que ela tá criticando é justamente a crítica a esses posicionamentos zoados, né, que existem na sociedade e simplesmente querendo, tipo, falando pra gente se calar, que não vai adiantar nada e, tipo, se contente aí que a expectativa de vida de pessoas trans é de 35 anos. E que legal. E não é assim, não pode ser.